Vamos aprender agora outro conceito muito importante, que praticamente em todas as questões vai ser dado ou vai ser cobrado. Nós vamos falar agora de juros, que nós vamos utilizar aqui a letra J. A primeira coisa que a gente precisa entender de juros, que as pessoas confundem muito, juros é dinheiro. Juros não é taxa de juros, que a gente vai aprender. Juros é dinheiro. E para que serve esses juros? É ele que remunera o capital. É ele que remunera o dinheiro que vai ser investido, que vai ser aplicado, que vai ser emprestado. Então, quando você aplica o dinheiro em algum local, você aplica no intuito de receber um ganho em cima daquela aplicação, você vai receber, além do valor que você aplicou, o restante em juros. Então, esse valor dos juros, ele é em dinheiro, no nosso caso, em real. Os juros, ele relaciona, como eu já falei um tempo atrás, ele relaciona o valor presente com o valor futuro. Então, eu já ensinei que o valor futuro é igual ao valor presente mais os juros. Se a gente colocar os juros para o lado de cá, vai ficar desse jeito aqui, ó. Juros é igual ao valor futuro menos o valor presente. Então, se eu apliquei alguma coisa naquilo que eu apliquei ao valor presente, e aquele valor presente eu apliquei visando obter um retorno, e eu tive esse retorno através dos juros, o montante, o valor futuro que eu vou retirar é o valor presente mais os juros. Passando o valor presente para o lado de lá, o valor futuro menos o valor presente, eu tenho, então, os juros. Os juros têm dois lados de se ver, o lado do credor e o lado do devedor. Vamos ver o lado do devedor. O juros do lado do devedor é o ônus, é o que ele vai pagar, é o ônus financeiro de tomar esse recurso emprestado. Então, quando alguém pega o dinheiro emprestado no banco, ele tem que devolver o dinheiro que ele pegou e mais os juros. Esses juros é justamente esse ônus financeiro. Os juros, eles dão o valor do custo do dinheiro em função do tempo. Então, quando eu pego o dinheiro emprestado, eu tenho que pagar no futuro esse dinheiro, dependendo do tempo, eu vou pagar juros maiores ou menores. Pelo lado do credor, são os rendimentos da aplicação. Então, se eu faço uma aplicação financeira, eu estou aplicando o dinheiro, que é o valor presente, eu viso, claro, retirar aquele dinheiro e mais algum ganho. Esse ganho excedente ao valor presente é o que nós chamamos, então, de juros. E como é que nós vamos identificar isso nas questões? Aqui tem uma questão aqui de uma prefeitura. Ao emprestar um valor de 20 mil, então esse é o valor presente. Por 4 meses, esse é o período. Há uma taxa, não confunda isso com juros. Isso é taxa de juros, de 7%. E aí a pergunta da questão, qual o valor dos juros? Então, você tem que tomar muito cuidado aqui, para na hora de calcular, muitas das vezes a questão pede os juros e a pessoa calcula o valor presente. E aí uma das respostas é justamente o valor presente. Ela acha que ela acertou. Mas o que ele está pedindo aqui é o valor dos juros. Você tem que se atentar a isso daí. Vamos ver agora outra questão. Aqui é uma questão da CVM, Comissão de Valores Mobiliário. Um determinado capital durante 18 meses, então ele já deu aqui o período, rendeu, justamente quando ele fala rendeu, ele está se referindo aos juros. Esse é o valor dos juros. Então, nessa questão, ele está dando o valor dos juros. Sabe-se que o dobro desse capital foi aplicado a juros simples ao final de 2 anos. Então, aqui ele está dando período e aqui ele está dando valor futuro. Então, ele deu período, deu valor futuro. E aí, o que você precisa calcular? Justamente os juros. Ou melhor, ele deu os juros também. O que ele precisa calcular? O valor do capital aplicado, que é justamente o valor presente. Então, recapitulando, ele deu o valor futuro, ele deu o período, ele deu os juros e ele quer que você calcule o valor presente. Então, nas questões que tem juros, ou ele está dando juros, ou ele está pedindo para você calcular os juros. Aqui uma outra questão. Uma quantia de R$ 1.250 foi aplicada, então esse é o valor presente.
Sabendo que esse sistema possui uma taxa de juros mensal, essa é a taxa. Qual o valor dos juros? Então, ele está perguntando aqui qual o valor dos juros. E ele deu o período aqui de 10 meses. Então, ele deu o valor presente, ó, ele deu o valor presente, ele deu taxa e ele deu período. Sempre para calcular, nós temos que ter 3 elementos, 3 fatores. E aí, ele pede para calcular os juros. Outra questão, qual é a taxa mensal? Aqui ele está pedindo a taxa e não os juros, que deverá incidir sobre um capital. Então, esse é o valor presente, é o capital. 4 meses é o período, rende R$ 720. Toda vez que ele falar rende está significando que ele está falando de juros. Então, o intuito agora é você identificar dentro da questão cada valor. Depois nós vamos aprender como é que se calcula, mas o importante é você identificar quem é quem. Uma outra questão, calcule os juros do valor inicial de 36 mil, valor inicial, então esse é o valor presente. Há uma taxa de 2 de janeiro a 28 de maio, aqui ele já te deu o período, então ele está pedindo para você calcular os juros. Então ele te deu o valor presente, ele te deu a taxa e ele te deu o período, te deu 3 coisas. E aí você pode então calcular o valor dos juros, que é o que ele está querendo. Mais adiante a gente vai aprender como é que calcula. Aqui outra questão lá de Minas Gerais. Por quanto tempo ele está se referindo ao período? Deve ser aplicado, esse é o valor que foi aplicado, o valor presente. A uma taxa de juros, esse é a taxa. Então, foi dado valor presente, taxa e período. Para gerar 2.376 de juros. Então, aqui ele já está dando os juros. Eu falei que ele está dando o período, na realidade, o período que ele está pedindo para calcular. Então, ele está dando o valor presente, ele está dando a taxa e ele está dando o valor dos juros. Ele deu 3 fatores. Com isso, você pode calcular o outro, que no caso ele está pedindo aqui em quanto tempo. Aqui uma questão da Apex. Uma empresa fez uma aplicação de 10 mil. Ele fez uma aplicação de 10 mil, se ele aplicou esse dinheiro, é valor presente. Um período de 5 meses. Aqui é o período, então. Resultou no montante. Montante é valor futuro. Considerando apenas juros simples, é correto afirmar que essa é aquele tipo de questão que tem algumas questões embaixo, algumas respostas embaixo. Então, ele está querendo calcular aqui os juros. Então, ele deu o valor presente, ele deu o período e ele deu o montante. A gente pode aqui já calcular os juros, porque aprendemos que os juros é o valor futuro menos o valor presente. O valor futuro é 20 mil, o valor presente é 10 mil, os juros dessa questão é 10 mil, mas aqui ele não está informando se ele quer que calcule os juros. É correto afirmar que tem várias frases aqui, e aí você vai dizer quais as frases são verdadeiras e quais as frases são falsas. Mas a gente já pode calcular os juros aqui apenas diminuindo o valor futuro do valor presente. Outra questão do IPEA. Um capital de 10 mil, valor presente. O que rende, então, é os juros. Os juros, então, é 5 mil, identificamos. Considerando uma taxa, já foi dada a taxa, o prazo de aplicação será, o que ele está querendo saber é o prazo. Então, ele deu aqui valor presente, ele deu juros, ele deu a taxa, e ele quer saber qual é o período, qual é o prazo. Dado 3 coisas, você pode calcular a outra. Então, para a gente finalizar e fixar, os juros, ele remunera o capital. Os juros é sempre o valor em dinheiro. Ele vai relacionar o valor presente ao valor futuro. Quando você pega o valor futuro e o valor presente mais os juros, ou você pode também dizer que os juros é o valor futuro menos o valor presente. Os juros têm a visão do devedor, que é o valor do custo do dinheiro. É quanto ele vai ter que pagar pelo aquele dinheiro que ele pegou emprestado. É o ônus financeiro por esse empréstimo.
e pelo credor é quem emprestou. Então, é o rendimento. Então, quando ele fez uma aplicação, quando ele emprestou o dinheiro para alguém, ele vai receber o dinheiro que ele emprestou ou que ele aplicou e mais um acréscimo. Esse acréscimo é justamente os juros.